Bom dia, feliz sábado. É muito bom estar aqui nesta igreja, Campo do América. Igreja bonita, confortável, agradável. Eu quero, desde já, agradecer aqui a família de Moana, que tem nos acolhido ali, a sua mãe, toda a sua família. Também a família da irmã Consa, que também tem nos ajudado. Que Deus abençoe vocês. Como o irmão falou, eu sou de Salvador, quer dizer, eu era. Porque agora estou indo para Juazeiro. Tudo está sinalizando que serei lá capelão do Colégio Adventista. E possivelmente pode ser que auxilie ali em algum contexto, fazendo um link com a igreja central. Com certeza vai acontecer. E desde já eu quero pedir oração, porque é um desafio. Uma saída de campo, né, para um outro campo, isso requer de nós consagração, mais consagração. Então, eu sei que há irmãs aqui que têm um ministério de oração. E cadê você que tem um ministério de oração? Olha aí, por favor, coloque o nome do pastor Max e sua família, para que Deus venha estar conduzindo essas coisas. Talvez aqui, deixa eu pegar aqui um anúncio aqui, não posso esquecer. Amanhã à noite, nós teremos o batismo da irmã Magali, às 19 horas. Então, prepare-se, venha adorar a Deus. Teremos uma festa aqui amanhã à noite, então prepare-se, porque amanhã será o batismo da irmã Magali. Amigos e irmãos, a irmã Consa me solicitou para que eu falasse sobre um tema muito relevante. E eu acredito que esse tema, ele deve estar no nosso DNA como cristão. Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Eu quero também conhecer os amigos que estão aqui nos visitando, né? Eu sou um visitante também e tem pessoas aqui nos visitando. Cadê você? Você que não é adventista ainda, você que já é adventista, que Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, temos uma pessoa ali auxiliando, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. E eu percebo que há jovens com talentos aqui musical. Moana, o jovem que cantou aqui, louvado seja Deus. É uma igreja muito rica, né? A igreja adventista, louvado seja Deus. Não tem The Voice aí que venha competir com a gente. Os meninos cantam naturalmente. Você abriu a Bíblia, Juízes capítulo 6? Então feche os seus olhos que eu vou fazer mais uma breve oração. Maravilhoso Pai, aqui estamos nós, os teus filhos, nesse primeiro sábado para receber de Ti o poder da Tua palavra. Que a Tua glória, Senhor, se manifeste poderosamente em nosso coração. E todos nós saiamos daqui impactados pelo poder que vem do Teu trono. Essas bênçãos, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. O tema do sermão desta manhã é o meu chamado. Capítulo 6, versículo 1 em diante. A opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por quanto tempo? 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. É um território dos filisteus. E não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra. Com que objetivo, igreja? Para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamavam ao Senhor.
Vamos continuar o 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu que te fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei de diante de ti. E vos dei essa terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, Deus tinha promessa para o povo. Havia uma bênção e uma maldição. Se o povo fosse fiel a Deus, eu quero fazer algo que eu esqueci de fazer, vocês permitem? Eu quero autorizar a saída desses senhores. Em Deuteronômio capítulo 30, Deus estava falando para o povo, quando havia saído do Egito, que ele havia uma bênção ou uma maldição. Era condicional, era ligado à obediência à voz de Deus. Como nós sabemos da história, o povo não se manteve fiel. E no capítulo 6, no versículo 1, diz que o povo fizeram o que era mal perante o Senhor. Todas as vezes que na sua Bíblia estiver essa expressão, o escritor quer dizer que os filhos de Israel não guardaram a voz de Deus, os mandamentos de Deus. Estavam vivenciando agora um momento de opressão, porque estavam longe de Deus. E é um momento crítico, caótico, o que a Bíblia descreve aqui. A Bíblia diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor e, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, o povo começou a fazer covas, fortificações, porque todos os anos aquelas nações circunvizinhas vinham do sul, do leste, do oeste, do sudoeste, eles entravam como uma blitz para saquear o povo, para roubar o povo. Eles vinham com um sentimento diabólico de vingança, porque o povo, através de Moisés, havia expulsado eles da sua terra. E aquele povo ficou no deserto e foi crescendo gradativamente, até que eles ficaram fortes. E quando o povo fizeram o que era mal perante o Senhor, Deus retirou, porque o povo quis, a sua cerca de proteção. E todos os anos, durante quanto tempo? 7 anos, o inimigo entrava para roubar a terra, para saquear a terra. Ainda bem que eu estou falando para alguns irmãos que têm um contexto rural, que tem talvez um sítio, que planta alguma coisa. Que delícia é plantar, irmãos. Você arar a terra, você cuidar da terra e depois você vai lá e colhe o fruto, o alimento. Ontem falávamos ainda, estava na casa de Moana, ela falou que tem uma vizinha que tem uma plantação de uvas. E colhe, planta, que delícia! Agora notem, 7 anos de sofrimento, de opressão, de fome, de miséria. Certa vez eu estava assistindo o Jornal Nacional e fiquei impactado com uma cena. Ela ficou registrada na minha mente, está no meu HD. E a cena mostrava que o movimento do MST, que era o mesmo movimento movido por Satanás, entrava destruindo uma fazenda de laranjas. Quem lembra dessa cena aqui? Talvez você lembre. Eles entravam destruindo, eles entram destruindo tudo. E remeteu justamente a essa situação, em que o povo plantava e não tinha o direito da colheita. Agora um ponto marcante. Como investigador da Bíblia, que nós devemos ser, no capítulo 10 do livro de João, não precisa ninguém abrir, a Bíblia diz, Jesus estava falando sobre o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas no capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão vem somente para o quê? Roubar, matar e destruir. Isso me faz imaginar que aqueles povos, aquelas nações, aqueles beduínos do deserto, eles tinham o mesmo sentimento do diabo
Eles entravam para oprimir, para roubar o povo. Eles eram representantes de Satanás. E naquele momento difícil, de dor e sofrimento, de angústia, de desespero, o povo não sabia o que fazer. Eu queria fazer agora uma menção aos nossos dias. Será que o inimigo hoje não tem entrado nas urdes de Kiev e saqueado os nossos jovens nas drogas? Ontem mesmo eu estava me dirigindo à casa onde estou hospedado, quando eu vi uma equipe da polícia correndo atrás de pessoas. Quando nós olhamos o panorama do nosso planeta, o diabo tem introduzido o seu poder de destruição nas camadas da sociedade. Isso me remete ao que está no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Quando o apóstolo Paulo ele faz uma referência diretamente a um conflito que nós estamos vivenciando. Ele viveu esse conflito porque o apóstolo Paulo viveu nos dias de Roma. Ele via a roupa de um soldado romano e ele remeteu isso para a roupa de um soldado cristão que luta as lutas de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra o quê? Principados e potestades. O verbo ali usado que Paulo utiliza na sua carta é o verbo paléu. Paléu para lutar, ele quer dizer que era uma luta mano a mano. Era um mesmo que, não aconselho ninguém a assistir, mas para que você entenda, era uma luta de boxe, era uma luta de UFC. Ele diz que a luta espiritual era uma luta mano a mano, mas não contra seres humanos, mas contra principados e potestades. E amigos e irmãos, o diabo ele tem entrado com seus principados e potestades e tem levado poluição a toda parte do mundo. Ele tem levado prostituição, homossexualismo, demônios especialistas em fama e glória e poder, demônios especializados em entretenimento. Eu estava dando uma olhadinha em Salvador, final de semana, tinha em torno de 20 atrações na cidade. Só gente top da música estava por lá por Salvador. Demônios responsáveis pelas drogas. E assim que trabalho a palavra principado vem de príncipe. Líderes especiais que Satanás tem em cada região. E as potestades são os poderes que assumem essa responsabilidade para oprimir os filhos de Deus. O que mais Satanás quer é oprimir os seus filhos, porque ele não consegue atingir a Deus. E quando atinge os seus filhos, automaticamente, ele atinge a Deus. O livro de Juízes ele foi escrito em torno de 1400 anos antes de Cristo. O livro de Juízes ele tem uma conotação diferenciada, porque o nome juiz, quem é da área judicial aqui, ele percebe que um juiz geralmente ele senta em uma cadeira para bater um martelo sobre uma causa. Mas o livro de Juízes ele tem uma conotação diferenciada. O livro de Juízes ele apresenta um momento histórico do povo de Deus, um momento de ascensão espiritual e de queda espiritual, de queda e de ascensão, de oscilação. O povo outrora se voltava para Deus, mas outrora estava longe de Deus. A palavra juízes em hebraico quer dizer shofetim. E shofetim tem um contexto, ou shafat, tem um contexto diferenciado. A palavra quer dizer juízes, mas a conotação é libertadores. Fale para o seu irmão do lado aí, libertadores. Fale com coragem para ele, libertadores. Os juízes eram chamados por Deus em um tempo de crise para libertar o povo. Eles eram chamados por Deus para entrar na nação e levantar a bandeira de Jeová e dizer só o Senhor é Deus. Eles eram chamados por Deus com o propósito de libertar as pessoas. Lembra dos juízes da Bíblia? Sansão, Gideão.
e outros, Débora, eles eram chamados com esse propósito, em que o povo estava longe de Deus, eles eram chamados para apresentar o caminho de Deus. E no capítulo 6, versículo 11, eu quero ler com vocês. Então veio o anjo do Senhor. Eu vou lhe pedir misericórdia. Quem poderia me conseguir um copinho de água? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, asbierita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Vá para o versículo 14. Então, lê o 12 comigo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: foi o que o Senhor disse? O Senhor é contigo, homem valente. O tempo é curto, o 13 eu não vou ler, mas o 14 eu vou. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel. Lembra? Livrar, libertar. Livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele disse: ah, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Quem crê, diga amém. Para Deus não há impossíveis. Naquele momento de tragédia, de sofrimento, de opressão, das piores barbaridades que aquelas nações entravam na terra, roubando tudo, o povo longe de Deus, eles entenderam que Baal não era Deus coisa nenhuma. Agora vejam, nesse momento de crise, um homem foi chamado por Deus. Fale para o seu irmão do lado: você também foi chamado. Não cochiche não, fale para ele: você foi chamado. Você foi chamado para impactar Jiquié, amém? Você foi chamado para ir para as ruas de Jiquié e levantar a bandeira do Senhor. Nós precisamos sair, irmãos, de um comodismo espiritual, de uma inatividade espiritual, de ter uma fé teórica, que vê a igreja, assiste os cultos, gosta até da pregação, ou até mesmo das músicas, e volta para casa. Temos que sair daqui, ir para as ruas e pregar de um Deus Todo-Poderoso. A primeira igreja é a sua família. Pregar para os nossos familiares de um Deus Todo-Poderoso. Dar estudos bíblicos. Participar de pequenos grupos. Tem pequenos grupos aqui? Participar dos pequenos grupos. Estar envolvido na obra de Deus. Precisamos tirar de nós o estigma de Laodiceia. Povo morno, sem vida, sem vitalidade. Um povo que adora sem vontade. Não tem vontade de uma busca intensa. E nós somos chamados para impactar as pessoas. Eu estava pensando ontem de madrugada: como é que Deus transfere para a igreja dele a chave de entrada nas pessoas do seu reino? Você é ponte de Deus para as pessoas. Você é a boca de Deus para abrir os portões celestiais e dizer: há um Deus que te ama e quer salvar você. Agora note, se Deus, Ele espera que eu e você preguemos, que sejamos assim como Gideão, libertadores, homens e mulheres, crianças, jovens, juvenis comprometidos, mas estamos talvez tão distante de amar o próximo como a nós mesmos, em uma fé egoísta, e esquecemos de servir as pessoas. Eu não sei, eu não estou falando talvez aqui no escuro, porque eu não busquei nenhuma informação da igreja. Mas eu sei que Deus está me usando para impactar você aqui esta manhã. Deus está dizendo: filho, você pode fazer alguma coisa? Ah, pastor, eu não sei falar.
Mas Deus vai usar o que você sabe fazer, na mínima coisa, para levar pessoas ao seu reino, para impactar seu vizinho, seu amigo. Um livro. Aqueles que têm mais capacitação, que sabe falar, talvez dar um estudo bíblico, conhecimento bíblico. Eu não sei, mas Deus faz um chamado direto para você. O que Deus menos quer é que você tenha o mesmo desempenho espiritual que você teve em 2014. Deus quer mais. Quem crê, diga amém. Deus espera mais de você, que você avance mais. Ah, pastor, levei 10 pessoas para o batismo, louvado seja Deus. Deus, Ele quer mais, porque Ele está voltando. O que me chama a atenção é que quando Cristo voltar, e quando a gente bater aquele papo federal com Deus lá, nos 1000 anos de férias, e a gente vai falar para Deus: Senhor, Deus fala: filho, e aquela pessoa do seu trabalho, da sua faculdade, não falou nada. Apocalipse diz que o número de perdidos serão como quem? Areia do mar. Gideão, ele estava com uma síndrome. A síndrome do eu não posso. Mas a Bíblia ensina diferente. Tudo posso? Se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém pode impedir. Agora notem, quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. E quando Deus envia, Deus protege. Eu posso abrir um parêntese aqui nesse sermão? É 11h25. Eu posso seguir um pouco mais? Eu queria abordar um outro contexto. Sabe por que muitas vezes nossa visão espiritual é fraca? Porque a gente quer que dê 11h30 para a gente já ir para casa. A gente talvez vira os olhos, ou até mesmo questiona: meu Deus. Mas quando é um filme gostoso, a gente fica ali 3 horas, 2 horas, 1h30. Ou quando o programa é interessante, a gente fica um pouco mais. Sabe por que nossa visão missionária é periférica? Porque a gente é fraco espiritualmente. Tem coisas estranhas em nosso meio. E a Bíblia aponta para isso aqui mesmo nesse contexto. No capítulo 6, versículo 25, olha o que diz a palavra de Deus. Naquela mesma noite, ele disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte em camadas de pedra. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Pastor, o que é que está aqui dentro? Queridos, a cada século, a cada década, Satanás ele vem com uma embalagem de tentação para destruir o povo de Deus, para destruir as pessoas. Nos dias de Gideão, a adoração era ligada ao sexo, ao dom que Deus deu à raça humana, a bênção para aqueles que desfrutam de uma vida conjugal. E o sexo das religiões pagãs era ligado a muita prostituição. E Satanás tem trabalhado muito com a prostituição hoje em nossos dias. Sim ou não? Pedofilia, o homossexualismo é explícito, orgias. Sexo hoje está na internet. Ou melhor, sexo está na TV. Sexo está nas novelas. Sexo está em toda parte. E Satanás, ele quer nos prender
em Baás moderno. Ele lança as suas tentações para neutralizar você e eu com pequenas coisas. Não precisa ser com grande, não. Satanás, ele lança uma teia sobre mim e você. E ele vai tecendo, tecendo, tecendo até tornar-se uma camisa de força. São pequenas coisas, não precisa ser grande. E nos dias de Gideão, ele foi desafiado a cortar esse tipo de adoração, em que é muito comum hoje, de uma forma diferenciada, nas músicas. Músicas que são verdadeiras, digo, o interior talvez seja aqui o pessoal ligado a mais forró, ou os pagodes que já entraram aqui, são relações sexuais, não vou chamar de música, nenhuma bagunça daquela. E vejam, pastor, o que poderia então neutralizar nossa visão missionária? Eu posso dizer que hoje não tem um Baal, para dizer que aqui é Baal, mas Baal pode tornar-se aquilo, como objeto da nossa adoração, onde eu dedico mais tempo. Baal pode ser uma novela. Baal pode ser um filme. Baal pode ser uma série que tem drenado você. Baal pode ser até mesmo um time que você vibra mais pelo um gol dele do que quando vai ter um culto aqui na igreja. Você se emociona mais pelo seu time do que adoração aqui na igreja. Baal são coisas que talvez nós estamos ali guardando e Deus sabe. Baal pode ser um desenho para as crianças. Quando Gideão, ele recebeu um chamado de Deus, ele foi chamado também para buscar um reavivamento e uma reforma. E quando ele buscou um reavivamento e uma reforma, sabe o que aconteceu? No capítulo 6, versículo 34, está escrito: então, leia comigo, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O que é isso aqui, pastor? Ele foi batizado pelo poder do Espírito Santo, amém? Por mais absurdo que seja o que eu vou falar aqui, mas há um paralelismo entre Juízes e Atos, porque todos os personagens desses livros, eles foram impactados pelo poder do Espírito Santo. Eles foram batizados pelo Espírito Santo para cumprir a missão de Deus. E nós precisamos retirar coisas estranhas do nosso meio para recebermos o batismo do Espírito Santo e cumprir a missão de Deus. Quem crê, diga amém. Amigos e irmãos, hoje é o dia de a gente sair desse estacionamento, dessa fé parada e mórbida, para uma consciência espiritual, para uma elevação do cristianismo, entendendo que ser cristão é eu reproduzir o ministério de Cristo na minha vida. Nós vamos ouvir uma música especial. E se você sentir o desejo de reafirmar aspectos, costurar pontos na sua vida cristã, eu quero orar por você. Talvez essa mensagem está sendo impactante, está sendo talvez muito dura, mas é a realidade de Deus para nós. Eu quero convidar aqui Moana. Ela vai cantar uma música. Eu repito, se você quer reafirmar esse desejo de buscar a Deus em 2015, de ser um agente missionário, eu gostaria que você se colocasse de pé, porque eu vou orar por você. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado
tempo atrás, nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar, posso quase ouvir sua voz a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Deus te chama hoje. É o chamado de Deus para você. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus. Vamos cantar juntos. Me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei a minha cruz, chamado por Jesus. Por Jesus eu fui chamado. Me entreguei a minha cruz, chamado por Jesus. Amém. Eu quero fazer um apelo diferenciado. Eu quero concluir fazendo uma oração em favor dos nossos amigos que estão aqui esta manhã. Você que não é adventista ainda, mas
O Espírito Santo tocou você e você está sentindo chamado para entregar a sua vida a Deus. Filho, o momento é agora. Os sinais estão aí. Os holofotes de Deus sobre os sinais estão bem claros. Fome, epidemia, tsunamis, terremotos, violência, criminalidade estão estampados diante dos nossos olhos. Eu quero fazer um desafio para você. Você gostaria de receber uma oração dizendo: eu quero entregar minha vida a Deus? É o início de ano. Eu só quero orar por você. Se você tem esse desejo no seu coração, vem aqui à frente. Eu quero te dar um abraço e quero orar por você. Deus mandou fazer esse apelo a você. Vem aqui à frente, não tenha medo. Nós estamos entre a família de Deus. Pode vir, amigo. Dá um abraço. Há mais alguém? Pode vir. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo, se você desejar. Há mais alguém? O momento é agora. Há mais alguém que gostaria que orasse por você? Pode ficar aqui do meu lado. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo também. Deus abençoe. Fica aqui do meu lado. Nós somos a família de Deus. Eu quero fazer mais uma oração. Se você sentir vontade de romper as barreiras e vir aqui, também venha. Eu quero orar por você. Eu quero também orar por um grupo de pessoas, de irmãos que talvez se afastaram de Deus e foram sequelados pelo inimigo. O inimigo, assim como entrou na nação de Israel, roubando tudo, levando a paz. E talvez você se encontre fraturado, quebrado, destroçado, precisando de reconstrução, de renovação espiritual. Alguém que está enfrentando uma luta muito grande, interna ou externa. Eu quero orar por você também. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Esse é o momento de consagração do povo de Deus, de busca do povo de Deus, de entrega do povo de Deus. Pode vir, eu quero orar por você. Esse ano é o ano da resposta de Deus e da vitória de Deus em nossas vidas. A história de Gideão é marcante. Por quê? Porque retrata um fato impressionante. Deus estava sinalizando para nós, adoradores do século 21, que através de uma reconsagração, de uma renovação espiritual, o Espírito Santo vai nos alcançar. E nós venceremos, porque Gideão venceu em torno de 135 mil homens com apenas nenhum homem. Porque quem dá a vitória é Deus. Aqueles homens que estavam com Gideão eram simbólicos, porque o nosso Deus é o Deus da guerra. Ele é o Deus que dá vitória aos seus filhos, que cuida dos seus filhos, que vai à nossa frente, porque Ele é o Senhor dos exércitos, que luta as nossas batalhas. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso Pai, aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença. Mais um ano, Senhor, e nós imploramos para que o Senhor reescreva uma nova história, uma nova vida, Senhor. Tome posse do nosso coração. E essa vida é Jesus. Ele é o príncipe da vida. Retira, Senhor, toda a crosta do pecado, da incredulidade, do medo, da angústia, da falta de esperança. E rompe, Senhor Deus, agora te damos liberdade para que o Senhor invada o nosso coração de ânimo e de esperança. Grande Deus, reconstrua uma nova história, nos dê uma nova vida, nos faça voltar ao primeiro amor, Senhor. Abençoe a liderança dessa igreja, abençoe o pastor dessa igreja, os membros dessa igreja, cuide deles. Senhor, eu quero nesse momento abrir um parêntese e orar pela família
do teu servo Luiz que descansou em Salvador. Visita com teu Espírito. Alcança aquele lá com teu poder que é eterno, Senhor. E os nossos amigos que vieram aqui à frente. Ah, Senhor, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Senhor, cuide deles, alimente a fé deles e salve eles e seus familiares. Permaneça conosco, Pai, ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém. Quero que agora você dê um abraço no seu irmão do lado e diga para ele: Deus é contigo. Deus é contigo, jovem. Deus te abençoe.